vocês, estou aqui com a nossa querida Larissa Mello Beauty Center. E sabe uma coisa, Larissa? Hoje eu acordei e pensei comigo, faltam em média 6 meses para o meu casamento. Aí a pessoa já fica desesperada. A gente sabe que tem muitos fornecedores, mas tem um deles que é especial, gente, porque cuida da nossa beleza, da nossa aparência, porque a noiva ela tem que estar realmente deslumbrante. E eu apresento aqui pra vocês, olha aqui, meu penteado, minha maquiagem, Larissa Mello Beauty Center, e a gente vai dar algumas dicas pra vocês descomplicar esse dia de noiva. É realmente muito importante, né, Larissa? Com certeza. Eu acredito que é um dia que ele não pode ter volta, né? Tipo assim, se você errar na sua escolha, a não ser que você case de novo, né? Que é o que ninguém quer, né? A gente casa e sonha que seja unicamente, né, aquele dia. Então o dia tem que ser especial, né? O penteado não pode dar errado, a maquiagem tem que ficar bonita como a gente quer que esteja, porque, enfim, vai ser feita as fotos, as filmagens, então não pode ter erro. E assim, Larissa, não é uma coisa assim tão simples escolher o penteado e escolher a maquiagem. Embora a noiva ela seja totalmente assim descoordenada, não saiba o que quer, uma hora muda, porque eu sou assim, né? Então eu me identifico. Mas como é que a gente poderia organizar essa questão do vestido, o penteado e a maquiagem? O que é mais adequado? Às vezes a noiva ela já vem com um penteado na cabeça, né? Como no seu caso, que você disse que está deixando o cabelo crescer porque quer que faça um penteado, tal. Então, assim, nem sempre um cabelo longo favorece o penteado que a noiva quer. Nem sempre isso, um cabelo longo não significa isso, não é? Então, eu acho que para partir do princípio da escolha do penteado, a gente tem que harmonizar com o vestido, sim. Eu acho muito importante harmonizar com o vestido, porque às vezes o vestido ele tem uma costa nua belíssima que a noiva quer mostrar. Então já sabe que não pode ter um penteado com o cabelo solto, porque não vai ficar bacana, vai cobrir aquilo que você quer mostrar. Uma transparência, né, que tá super em gosto, né, super em moda, né, tanto é que a noiva passa ali um ano fazendo dieta para ficar mais linda, para ter uma transparência. Então, pois é, estou aí nesse projeto Noiva Fit, vai dar certo. Então, aí como é que a gente vai ter uma noiva belíssima e não vai mostrar os detalhes disso, né? Normalmente a pessoa que fica, né, magrinha e pode mostrar um decote maior, ela vai mostrar o decote das costas, né? Já que na frente não tem como mostrar muita coisa, né? Mas a gente está vendo aí muitos vestidos com muita transparência nas laterais, né? Tem uns mais ousados, né? Mas enfim, eu acho que essa harmonia entre o vestido e o penteado, eu acho que é fundamental. E assim, Larissa, tem também a questão dos cuidados, né? Porque a maquiadora, a pessoa vai fazer o penteado, ela não pode fazer milagre, né? Então a noiva, ela tem que se comprometer também a se cuidar, porque aí vai melhorar, né? Vai realçar muito mais a aparência, né, Larissa? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, né? Uma pele bem hidratada, a maquiagem vai ficar mais bonita, não é? Uma pele que está sendo tratada, né? Da maneira que já é para estar sendo tratada realmente, muitas vezes a gente não trata, não é? Então, até uma pele ressecada pelo estresse, né? A noiva tá super estressada, tá correndo de um lado, correndo do outro e não tá ligando a mínima para nada, porque acha que no dia do casamento vai fazer aquele reboco, vai cobrir tudo. Não é legal. Aí não é legal, porque aí a pele pode estar descascando, pode estar escamando e aí não vai ser interessante. Eu até sempre falo para as pessoas que se querem fazer tratamento de peeling tem que ser 6 meses antes, né? Se quiser fazer limpeza de pele tem que ser no mínimo 1 mês antes, que é para no dia a pele já tá bem melhor. Então, gente, vamos anotando essas dicas. E Larissa, vamos supor, a noiva ela quer fazer uma transformação, ela quer dar uma mudada, seja na cor, ela quer fazer algum processo químico. Qual é o período que você indica para que não atrapalhe, claro, no grande dia, né? Para ficar bela e diva? Pronto, por exemplo, mechas, né? Tem noivas que querem fazer na véspera, que eu não aconselho. Eu acho que tem que fazer no mínimo por 15 dias. Eu acho até, eu sou meio exagerada, eu acho que tem que ser feito com 30 dias. Porque vai que fica uma cor que ela não gosta e a gente tem que tratar esse cabelo para fazer uma mecha novamente, não é? Às vezes, a cor que ela fez não deu o resultado que ela queria. Ficou perfeita a coloração, ficou perfeita a mecha, mas no fundo não é o que ela esperava, né? Tem a expectativa e a realidade. Às vezes a pessoa acha que se colocar um platinado vai ficar lindo e às vezes não fica, não cai bem, entendeu?
Então, tudo isso com um mês de antecedência, a gente consegue trabalhar para que dê um resultado melhor. Ai, mas 30 dias, porque se o cabelo está danificado, a gente trata, a gente faz todo esse processo importante para que no dia do casamento esteja bonito. Eu até tive um caso aqui de uma noiva que ela foi fazer mecha e por algum motivo ela não fez aqui, não é que não vem, enfim, não sei, eu tinha uma pessoa que já fazia muito tempo, ela gostava, e o cabelo dela no dia do penteado, a gente já tinha feito o teste de penteado e esse é um cabelo solto, certo? O vestido dela era princesa e tal, e esse é o cabelo solto como ela queria. Tinha até uma tiara de flores naturais e tal. Só que quando ela chegou no dia do casamento aqui, o cabelo dela estava completamente manchado, Tinha vários tons de coloração, tipo assim, ficou feio. Se ela fosse usar o cabelo solto, não ia ficar bonito. Ela chegou já chorando, já chegou de baixo astral, entendeu? E ela tinha feito um dia antes. Então assim, ela chegou no outro dia para fazer o penteado. E aí ela não queria cabelo preso de maneira nenhuma. Mas aí eu consegui convencê-la a fazer o preso e depois, porque como foi preso, não dava para ver tantas nuances de cor diferente, de manchado e tal. E quando ela fez o cabelo preso, quando terminou o penteado, ela disse que realmente Deus sabe de tudo, levou até para esse lado. Porque se o cabelo dela não tivesse manchado, ela teria de cabelo solto. Mas como o cabelo dela estava manchado, ela fez o penteado, eu fiz um coque tipo Cinderela nela e ela achou muito mais bonito. E realmente ela trouxe uma coroa, porque no solto dela tinha uma coroa de flores, mas ficou muito mais bonito com o cabelo preso. Ficou lindíssimo. O vestido combinou, enfim, ficou tudo muito mais harmonizado, como eu achava desde o princípio. Eu falei, olha, eu faria, para esse vestido, eu faria um coque e não solto. Porque tem muito disso, às vezes você tem uma opinião, como profissional você sabe muito mais, você sabe que aquilo vai dar certo, mas você também tem que respeitar a noiva, né? Eu acho que a noiva, nós enquanto noivos, a gente tem que estar um pouco aberta para isso, porque a gente não é profissional e a gente está numa realização de um sonho, então fica aquela euforia, aquele sentimento, a gente usa muito mais a emoção do que a razão. Mas então, meninas, para não ter essas surpresas, porque assim, nesse caso, graças a Deus, deu tudo certo, mas em outros casos a gente não sabe. Então, para que isso não aconteça, é bom que a gente tenha, né, do nosso lado, bons profissionais e saiba ouvi-los. Agora sim, Larissa, queria também que você falasse em relação ao dia de noiva, né? Hoje em dia já está sendo muito diversificado. Tem o salão, mas também você pode ir até a noiva, né? Porque às vezes tem um espaço especial que ela quer fazer com a família, que é o meu caso, né? Até porque, às vezes, distância, às vezes ela quer fazer um espaço especial com a família. Isso. Queria que você explicasse como é que funciona. Por exemplo, aqui no salão a gente tem uma suíte que a gente faz o dia de noiva. Eu particularmente acho bem tranquilo, porque a gente fica isolada com a noiva aqui, não é? Às vezes eu faço com a mãe, com a sogra aí, com a mãe da noiva, a sogra, a daminha. Mas como o espaço é grande, a gente consegue dividir e fica tudo ali e resolve tudo. Existe um grande agravante quando a gente faz externo, né? São as influências do local que a pessoa está. Então, quando a gente faz no hotel, a gente não sente muito isso, porque também a gente está no quarto de hotel com a noiva, numa chácara, numa fazenda, alguma coisa que ela esteja isolada. Então, a gente não sofre essas interferências dos problemas que vão vir para a noiva. Então, a dica que eu posso dar, assim, realmente em relação a fazer um trabalho externo, é que a noiva esteja realmente concentrada para aquele momento. Porque às vezes a gente está fazendo um babyliss na noiva para preparar o cabelo, aí entra uma pessoa e diz, olha, eu queria saber, não chegou o uísque, não sei o que. Aí a noiva fica logo nervosa e fica ligando e começa a suar. Então tudo isso atrapalha muito o trabalho da gente. Porque a gente chega ali concentradíssimo para fazer, porque não é só a noiva que está no momento especial, mas quem trabalha com noiva tem, pelo menos eu acho, tá? Tem assim, essa coisa de conexão mesmo com o momento, tá? Então eu me envolvo muito com a noiva no dia, mais ainda. Então, eu já venho me envolvendo com a história, com a prova do vestido, com o penteado e tal. Mas no dia eu entro em total conexão com ela de verdade. Então ali tá eu, estou ali com ela. Então eu acho que é um trabalho que também eu quero fazer de maneira diferente de verdade, né?
então eu vou estar ali totalmente conectada, não tem celular, não tem telefone, então assim, eu estou ali com ela, vivendo o momento dela, e eu acho super legal que a gente conversa muito também. Conversa sobre casamento, conversa sobre como lidar com a sogra, um pouco de experiência, como lidar com a mãe e a sogra e todo mundo. E aí a gente acaba tendo aquele bate-papo para que a cliente, para que a noiva também tenha esse momento de relaxamento, porque isso é importante, né? Então eu acho isso aí, fazendo essa separação de quando a gente está externo, a noiva conseguir vivenciar aquele momento, eu acho bacana. Agora, quando ela mistura tudo, aí vira e entra com o salgadinho para testar, olha isso aí, esse salgado não ficou legal, olha, botar uma porcaria, aí, mas já aconteceu. Então, aí é isso que eu acho um dos maiores agravantes do externo. Mas não tendo isso, eu acho super bacana a ideia de vocês de fazer um local com a família. Eu acho lindo, eu já fiz quando a noiva termina, eu até me emocionei que o pai entrou, meu Deus, foi assim. Vocês sabem que eu nunca tive pai, foi assim uma coisa, um momento ele beijou e foi... E eu, pelo amor de Deus, não vamos borrar a maquiagem, mas a gente estava usando uma maquiagem de alta tecnologia que não borra, por mais que a pessoa chore e tal. Mas assim, é um momento de comunhão quando todo mundo está muito englobado com aquele momento ali do casamento. Porque a gente sabe que tem casamentos que é tudo para a família aquele momento, né? Já tem casamento que não, que as pessoas lidam de maneira normal. Mas já tem pessoas que vivem para aquele momento do casamento, que eu acredito que também seja o seu, né? É verdade. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Eu acho que deu para clarear muitas dúvidas aí. Acho que a noiva, ela sempre vai ter dúvida, né? Mas não se preocupem, porque a gente vai sempre aqui, ó, conversar com a Larissa depois. Vocês vão ver cenas dos próximos capítulos, tá? Larissa, muito obrigada, tá? Tô ansiosa já. Tenho que definir meu penteado, minha maquiagem, mas vai dar certo. A gente vai continuar conversando, viu?